Manual completo de ascensão. Capítulo 7. A morte, o morrer e a ciência do bardo. Ao morrer, o último pensamento é que determina o lugar para onde você vai. Bhagavan Krishna, no Bhagavad Gita. A perspectiva da alma com relação à morte é bem diferente da que é exposta pelo pensamento ocidental atual. A visão da ciência moderna é uma meia-verdade. Para ela, só é real o que podemos ver com os olhos físicos e perceber com os cinco sentidos. Essa abordagem limitada induz os adeptos a interpretar a morte como um fato totalmente material, a morte do corpo físico como a morte da pessoa, porque ainda não compreenderam a existência da alma. A segunda teoria sobre a morte é a da imortalidade condicional. De acordo com essa teoria, a imortalidade é possível, desde que se cumpram algumas condições. É preciso aceitar Jesus, ligar-se a uma igreja e deixar que ele absolva todos os pecados. Se não fizer isso, a pessoa irá para o inferno ou não haverá vida após a morte do corpo físico. A terceira visão é a da reencarnação, aceita pela maioria dos habitantes do planeta Terra, mas muito menos no mundo ocidental do que no oriental. Isso acontece porque os altos escalões da Igreja retiraram da Bíblia todas as referências à reencarnação no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. Isso está registrado nas atas daquele encontro que aparecem em nossos livros de história atuais. As autoridades da Igreja não gostavam do conceito porque ele lhes retirava o controle sobre as pessoas. Sem dúvida, a reencarnação é um fato. Somos extensões de alma de nossa alma e reencarnamos indefinidas vezes na tentativa de realizar nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. Na realidade, não existe isso que chamamos de morte. Ela é uma ilusão do sistema de pensamento do ego negativo. Por definição, ego é o sistema de pensamento que se identifica com a matéria. Quando acreditamos que somos corpos físicos e não almas que vivem em corpos físicos, concluímos que a morte é real. A morte não é senão a transformação de um estado de consciência em outro. Ensinaram-nos a vê-la como o terror derradeiro, mas na verdade ela é a libertação suprema. Nesta sociedade, e como fazemos com tudo, é às avessas que entendemos a morte. O terror derradeiro deveria ser o nascimento e não a morte. Como espíritos livres, quando nascemos, temos de entrar num corpo físico minúsculo e limitado de bebê, ficando à mercê dos nossos pais físicos. É assustador. A morte é a possibilidade que temos de nos libertar da ilusão da forma e de retornar ao nosso lar espiritual. Encarnar é como vestir um escafandro e tentar caminhar debaixo da água com ele. A morte é a libertação desse estado de consciência absolutamente limitado. A morte real que ocorreu com muitas de nossas encarnações foi a morte da alma. Isso não deve ser tomado em sentido literal, mas no sentido de que nós, como extensões de alma, entramos na matéria, identificamo-nos excessivamente com ela e adormecemos para nossa verdadeira identidade. Nesse sentido, morremos para essa verdadeira identidade, que é a alma.
Também morremos todas as noites quando dormimos. Morremos para a consciência física, transladamo-nos para nosso corpo e consciência espiritual e viajamos. Ao iniciar nossa análise da morte e do morrer, eu gostaria de relacionar algumas outras formas de experienciar a morte no caminho espiritual. 1. A morte física. Todos passamos por ela de 200 a 250 vezes. Somos especialistas nisso. 2. A morte do eu negativo ou da personalidade. Ela ocorre nos estágios mais avançados da evolução de uma extensão de alma, geralmente na terceira iniciação. 3. A morte do desejo. Esta também tem início na segunda iniciação e termina com a morte definitiva na terceira iniciação. 4. A segunda morte. Este é um termo ocultista que se refere à combustão do corpo causal ou corpo da alma, na quarta iniciação, quando morremos para o corpo da alma e para a própria alma, que volta a fundir-se na mônada. 5. Morremos novamente na nona iniciação. Nessa iniciação, abandonamos ou morremos para o plano físico cósmico, rompemos todo o contato com o plano físico e nos dirigimos para os planos cósmicos superiores. 6. A morte dos corpos etérico, astral e mental. Morremos para o corpo etérico em todas as encarnações. Após certos estágios da evolução espiritual, morremos também para os corpos astral e mental. Evolução espiritual. Por essa análise, você pode ver que estamos sempre morrendo, o que nos familiariza bastante com a morte, e a cada morte corresponde um renascimento. O processo de iniciação não é nada mais do que a morte para um determinado estágio e nível de consciência, e o renascimento para o estado de consciência mais expandido e libertador. Ela só é dolorosa quando nos apegamos ao nível ou estágio pelo qual estamos passando.